Quero te falar agora sobre o Cruzeiro que avançou para a contratação de Luiz Sinisterra. Atacante colombiano de 26 anos de idade, destro, joga como ponta esquerda e apesar da velocidade do bom drible tem ótima finalização. Você consegue encontrar vários lances e vídeos com gols bonitos marcados por esse jogador que surge no Once Caldas, passa pelo Feyenoord, pelo Leeds e atualmente pertence ao Bournemouth. Negociação entre Cruzeiro e Bournemouth avançou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Sinisterra, que também no primeiro momento se mostrava contrário à ideia de vir ao Brasil, acabou se animando. Primeiro porque ele entende que há enorme esforço do Leonardo Jardim em contratá-lo, depois porque se ele arrebentar no Brasil, fica mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. A expectativa é de que o acordo seja anunciado nas próximas horas e Sinisterra se torne o primeiro dos dois reforços que o Cruzeiro busca para o ataque, para a função de pontas. A avaliação interna no Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim, é de que essa posição é a mais carente no elenco cruzeirense. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar se Kaique Kenji pode mesmo trocar Raposa pelo Shakhtar Donetsk. A especulação dessa terça-feira dá conta de que o time ucraniano topa bancar 12 milhões de euros ou 76 milhões de reais para contratar a joia da base cruzeirense. Kenji, que atuou 5 vezes no time profissional nessa temporada, ainda não marcou gols ou deu assistências, mas no time sub-20 tem números bem legais, 15 jogos, 6 gols e uma assistência. Kenji é filho do Kleber, lateral esquerdo que marcou época com a camisa do Corinthians. Pois bem, o Cruzeiro assegura que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Kenji e trata essa história como uma grande invenção. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o atacante de 19 anos de idade parece ter bem o perfil de jogador que o Shakhtar busca no futebol brasileiro, aquele atleta de enorme potencial, de velocidade, drible, que ainda não estourou no seu time, até para que seja comprado de forma mais barata. Hoje o Cruzeiro tem 90% dos direitos econômicos do Kenji. Recentemente houve a compra de mais 30% junto ao São Caetano por 3 milhões de reais. Hora de falar sobre o São Paulo, contei para você. O Cruzeiro está à procura de atacante, todo mundo sabe, mas a bola da vez é o colombiano Luiz Sinisterra, 26 anos, jogador que está no Bournemouth da Inglaterra, disputa então a Premier League, já passou pelo Leeds também, tem uma passagem pelo Feyenoord da Holanda, atleta que então tem uma experiência legal, uma bagagem legal no futebol, apesar de ser jovem, né, tem uma idade boa. É um jogador que sofreu com uma lesão muscular, ficou em recuperação, pelo menos 5 meses inativo, e agora é uma opção para esse ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro faz essa negociação com a equipe inglesa, com o jogador, e espera um desfecho positivo. Até porque ninguém no Cruzeiro fala que o jogador está contratado. Até o Matheus Dantas teve uma entrevista com o Pedro Júnior, e o Pedro Júnior não quis dar muitos detalhes, né? Falou que a gente trabalha na nossa parte de mercado bem em sigilo, bem interno, com a participação do Mister Leonardo Jardim. É um jogador interessante que está dentro de um planejamento, de um perfil, mas a gente só fala em nomes quando estiver assinado, concretizado, para não ter nenhuma interferência. Foram as palavras do Pedro Júnior sobre a contratação do Sinisterra. Vamos ver se o Cruzeiro vai buscar esse atleta de vez, até para resolver esse problema de lado de campo na equipe celeste. O Cruzeiro também ficou sabendo, sorteio da Copa do Brasil. Primeiro jogo vai ser disputado na semana do dia 27 de agosto, vai ser a primeira partida, e a segunda partida vai ser realizada na semana do dia 11 de setembro. Essa é a ideia depois desse sorteio feito pela CBF. O Cruzeiro também, que hoje volta aos trabalhos na Toca da Raposa, para o compromisso contra o Mirassol. O técnico Leonardo Jardim deu treino para os atletas apenas no último sábado, e agora eles voltando então aos trabalhos hoje na Toca da Raposa, pensando na partida contra o Mirassol, sem Lucas Romero, Christian e Kaique. Jogadores estão suspensos. Que está bem encaminhada, né? Está em estágio avançado, mas claro que tem alguns termos ainda sendo definidos, né, em conversas. E é uma negociação aí já de algum tempo. Pô, só que deixa eu ver aqui, eu até ver aqui o dia que eu mandei para o Pedro. Hoje é dia 12, velho. Pô, eu mandei dia 2 de agosto, velho, para o Pedro. Falei, para a gente fazer um levantamento aí de pontas colombianos, velho.
E só que, tipo, dia 2, então isso já estava rolando, né? Dentro daqueles nomes lá que ninguém fazia ideia, né? Teve aí o Luiz Sinisterra. Depois o Caio fala, a Rafa também. E aí eu mandei ali, e aí a gente foi, né? Quando você joga ali no Transfer Market ali, pô, aí é ponta colombiano, né? Luiz Dias, o Sinisterra eu acho que tá, e vem por valores, né? Às vezes a ordem ali do Transfer Market, se alguém quiser confirmar, eu nem lembro mais. Mas aí, tipo, Luiz Dias, não vai ser, né? Aí, Luiz Sinisterra, véio, você vê o cara, em pouco tempo aí, movimentou quase 50 milhões de euros de transferência, né? Então, não, vamos passar esse aí. E aí a gente começou aí, a gente fez uma lista, né? Pô, o Cetré do Estudiantes, o que o Vasco aí contratou, eu acho, né? Carlos Andrés Gomes, Diego Valois está no México, Oscar Pereira no Estrasburgo da França. Aí o Pedro tem que ir para o lado da MLS dele, né? Kevin Vargas, que está no Charlotte. Aí eu mandei assim, falei, Pedro, tem um aqui no Girona. Aí ele, não, esse aí é o Aspilha, jogou no Watford, caríssimo, sem chance e tal. Aí, beleza, velho. E aí tinha o Santi Moreno, que o Fluminense contratou também, né? E fomos tentando, né? Aí vai num staff, vai em outro. Não teve, não teve, não teve. E até que, pô, chegamos em Sinisterra, véio. Falei, gente, não é possível um negócio desse. Aí fomos ver, tá voltando de lesão. Aí já começa a monitorar as redes ali para ver se tem algum movimento diferente, né? Aí tem 2 dias, ou 3 dias, não sei, aí o Matar me manda o clube apresentando um uniforme novo com a foto dele. Falei, pô, isso aí... Não sei, né? Não sei. Aí nas últimas horas a gente consegue ter uma informação mais firme e eu confesso, viu, Valu, que no meu mundo ideal, divulgar contratação assim seria o cara já aqui em Belo Horizonte, ninguém descobriu nem nada e, pô, quase assim para o clube anunciar, sabe? Porque, cara, eu fico muito tenso, véio, eu não, depois de Valdez aí, todo mundo sabe que surgiu cautela, porque aí eu já não cravo mais nada, né? Futebol, meu amigo, é cada maluquice. Mas aí a gente chegou em Sinisterra e fomos aprofundando. O Cruzeiro totalmente em off, não confirma absolutamente nada, até porque acho que hoje até o Pedro Júnior falou que é um jogador observado, né? Nada além disso lá no sorteio da CBF, porque para você ter uma ideia, outros clubes pensaram em ir no atleta, mas fizeram o mesmo aí o caminho que eu e o Pedro Torres a gente fez, né? Não tem como, né? Sai do Feyenoord para o Leeds por 25 milhões, eu acho, do Leeds para o Bournemouth por 22. Então, muita grana, né? Até pouco tempo o jogador de seleção colombiana. Mas aí a gente bateu bem aqui e sentimos uma certa segurança para trazer a informação, como o torcedor aí, eu acho que merece, né? Dentro de uma responsabilidade, sem querer passar por cima das coisas e respeitando todo mundo, mas hoje a negociação ela está realmente em estágio avançado, com expectativa, claro, das partes chegarem aí no acordo final para assinatura de todos os termos nos próximos dias e que o Luiz Sinisterra possa ser um reforço do Cruzeiro, um nome, obviamente, mais do que aprovado pelo Leonardo Jardim. Essas lesões, óbvio, né, que ele vai passar por exames, antes de assinar todo o contrato, né, de toda a papelada, e o que a gente tem de informação é que são cifras importantes, né? Um atleta que é comprado 2 vezes por 25, por 22, ele não tem
um salário irrisório, envolve pagamento de luvas, de comissão, de salário, e o Cruzeiro trabalha para ter Luiz Sinisterra por alguns anos aqui na Toca da Raposa 2. Então, esse é um termo que ainda falta ser finalizado, né? Como que ele ficaria aí por período maior, né? Porque, como, por exemplo, o Cruzeiro quando trouxe o Matheus Pereira, né? Tudo bem que ali era um empréstimo, mas eram cifras altas, né? Então, ninguém trabalha com um gasto assim e simplesmente vai ficar sem o jogador daqui a pouco, né? Então, é o que falta definir aí também, mas tem tudo para ser o primeiro reforço do Cruzeiro nesta janela, o colombiano aí de 26 anos, Luiz Sinisterra, Valuzinho. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, uma quarta-feira de reapresentação, hein? O Cruzeiro até atualizou a programação, foram 2 dias de folga com aquele descanso, né? E a retomada dos trabalhos na tarde desta quarta, na Toca da Raposa 2. E aí o Cruzeiro treina nesta quarta à tarde, quinta pela manhã, sexta pela manhã, sábado pela manhã e no domingo à tarde. Depois viaja para São José do Rio Preto na segunda-feira, 8 horas da noite, o duelo diante do Mirassol na cidade de Mirassol. E, inclusive, para o torcedor que quiser acompanhar este compromisso lá no interior de São Paulo, no nosso Central da Toca tem a matéria. Os ingressos para esse jogo já estão sendo vendidos, os preços para os cruzeirenses. O Mirassol abriu a venda com valores iniciais de 240 inteira, 120 a meia entrada. Tem uma taxa de 10% do valor, a cobrança dessa taxa na compra do ingresso. É só acessar o site ingressosa.com e aí o torcedor vai conseguir comprar a arquibancada de visitante para o jogo da segunda-feira às 8 horas da noite. Ontem tivemos o sorteio da Copa do Brasil, Cruzeiro enfrentando o Atlético em 2 jogos, a decisão no Mineirão. Primeiro jogo devendo ser confirmado dia 27 de agosto, uma quarta-feira. Segundo jogo, 11 de setembro, uma quinta-feira depois da data FIFA. A CBF ainda vai oficializar e oficializar também onde o duelo vai passar com imagens, né? Lembrando que o Sport TV transmite com o Premiere, com a TV Globo e o Amazon Prime, o Prime Video também. Quando é jogo do Prime, acaba sendo exclusivo. Vamos ver aí qual plataforma vai transmitir o clássico Atlético e Cruzeiro, o primeiro jogo, e também o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, o segundo jogo. E aguardando então essa oficialização das datas por parte da CBF, e agora que tem a tabela da Copa do Brasil, a definição, o chaveamento, a CBF também vai desmembrar mais rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, então todo mundo na expectativa. Aproveitando o sorteio ontem, os dirigentes do Cruzeiro estiveram na CBF, uma conversa, claro, com a comissão de arbitragem para cobrar o que aconteceu no jogo de domingo, a derrota para o Santos no Mineirão. Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol, e também o Pedro Júnior, vice-presidente, estiveram ontem no Rio de Janeiro. O Cruzeiro que trabalha para fechar aí nos próximos dias a contratação de Luiz Sinisterra, atacante colombiano, 26 anos, uma informação que a gente antecipou, uma negociação muito bem encaminhada, restando ali os últimos ajustes para que o atleta possa ser jogador do Cruzeiro e aí ser autorizado pelo Bournemouth da Inglaterra para viajar, para fazer exames médicos e ser anunciado oficialmente. Uma negociação muito avançada é a informação que a gente tem, e o Cruzeiro quer mais um atacante. São 2 que o clube busca neste momento. Um tende a ser o Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos acompanhar, mas é fato que a diretoria quer esses 2 reforços aí para entregar ao técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.